Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E o nosso tema de hoje é não profanar as coisas santas e a regra de ouro, que está escrito em Mateus e Lucas. E para você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, se ainda não está inscrito, faz aqui a sua inscrição para acompanhar todas as nossas atualizações. Aí nós faremos uma leitura e depois um aprofundamento, né? E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja conosco. Mateus capítulo 7, versículos 6 e 12. Não deis aos cães o que é sagrado, nem atireis as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem, e, voltando-se contra vós, vos estraçalhem. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. É uma curta passagem aqui de Mateus. E aqui eu vou fazer também a leitura de Lucas, e aí faremos o aprofundamento das duas narrativas. Lucas, capítulo 6, versículo 31. O que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Bem, vamos aqui então ao nosso aprofundamento. Lembrando que nós estamos promovendo aqui no nosso canal o estudo dos quatro evangelhos de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. E esse estudo ele está organizado em quatro grandes etapas. Na primeira etapa, nós falamos sobre a preparação. E na segunda etapa, sobre o princípio da missão de Jesus. E na oportunidade, já comunicar que a primeira e a segunda etapa já se encontram na nossa playlist. Então, se você quiser assistir cronologicamente, para não perder a sequência dos estudos, acessa lá nossa playlist, que já está ali completa a primeira etapa e a segunda etapa também. Nesse momento, nós estamos na terceira etapa do ministério de Jesus, que está dividido nas fases da Galiléia, da Judéia e Jerusalém. E a quarta e última etapa é sobre a paixão, morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus. Amém? E é muito importante para nós também, deixa aqui o seu comentário, qual a sua opinião a respeito dessa passagem aqui do Evangelho, e também compartilhe com o seu irmão, com a sua irmã, para que mais pessoas possam acessar esse estudo, que ele possa trazer aí transformação na vida de alguém. E deixa aquela curtida, que é sempre importante, para fortalecer o engajamento aqui da nossa página. Bem, olha só essa passagem de hoje, né? É muito dura essa palavra, né? Não deis aos cães o que é sagrado, né? Jesus, ele às vezes, ele usa algumas, poucas vezes até, mas ele usa algumas expressões duras, né? Ele usa aqui cães, porcos, né? Mas na tradição dos judeus, eles chamavam de cães aos pagãos, né? Então, todas as vezes que você vê uma menção de cães, e aí nós vamos estudar ali na frente, no caso da pecadora que fala, que pede ali faz um pedido para Jesus, né? E Jesus ele fala, né, da questão dos cães, dos cachorrinhos, remetendo aos pagãos, né? Seguindo aí uma tradição judaica, né?
tanto pejorativo, mas cães é associado à questão dos pagães. E essa questão dos porcos, os porcos nas escrituras, eles são muito ligados às impurezas, né? Então, quando fala de porcos, são as pessoas impuras, né? E aí, qual é o entendimento que a gente quer trazer aqui para vocês? Veja, primeiramente, a escritura é clara, né, que nós devemos levar a palavra a todas as pessoas sem distinção. Não devemos discriminar a quem pode receber o evangelho, né? É nosso dever pregarmos o evangelho a todos os povos. Mas aqui também o Senhor ele traz um cuidado com a palavra, né? Quando ele fala, não deis aos cães o que é sagrado, você também precisa valorizar a palavra, né? Não é qualquer coisa. Então, quando você vai fazer a sua pregação, é preciso ter muito cuidado com o sagrado que você está carregando ali, que você está entregando, né? A quem você está entregando. Quando fala, atira as vossas pérolas aos porcos, olha só que ele fala ele usa duas expressões aqui de valorização, né? O sagrado e as pérolas. Ou seja, a palavra é muito sagrada e é muito preciosa, né? Então, aqui na associação, né, os cães ao que é sagrado, a palavra, né? As pérolas aos porcos, as pessoas impuras, né? E o que o conjunto dessas expressões pode estar trazendo para nós aqui? Primeiro, que você precisa pregar a palavra, mas que algumas pessoas não estão preparadas ou não estão interessadas para assimilar a palavra. Porque a palavra de Deus, ela remete à mudança de vida. E nem todas as pessoas estão dispostas a sair da relação de pecado, de uma relação, de um contexto violento de vida, para vir receber a palavra. Né? Então, quando fala aqui que os porcos não as pisem e voltando contra vos estraçalhem, que também é uma expressão dura, o que é pisar? Então, os porcos, as pessoas impuras, elas vão pisar, é desvalorizar, é destratar a palavra que está sendo recebida. Sabe quando você dá uma coisa preciosa para uma pessoa, ela joga no chão e começa a pisar em cima? É assim que fazem quando eles rejeitam a palavra. E quando fala vos estraçalhem, porque as pessoas podem, de tanta raiva da sua pregação, se voltar contra você e querer te matar, te fazer o mal. Quantos e quantos apóstolos e profetas morreram na pregação da palavra? Foram imprudentes? Não. Cumpriram integralmente a sua missão. Mas aqui, Jesus ele está falando do cuidado, né, da valorização da palavra. E, às vezes, nós somos imprudentes, sim. Naquela ansiedade de fazer com que todos abracem a verdade do evangelho, a gente acaba extrapolando. Por exemplo, você vai chegar numa balada, numa casa noturna, onde está todo mundo ali alterado pela bebida alcoólica, muitas vezes droga, num ambiente, às vezes, até de agressividade, aí você vai pregar, as pessoas não vão absorver a palavra. Percebe? Porque nem as pessoas e nem o contexto é favorável para acolher aquela palavra. Então você precisa ter uma estratégia de abordagem. Eu só vou te lembrar aqui a primeira vez que Jesus ele envia os discípulos para pregar sem a presença dele. Nós vamos, quando chegar esse momento, a gente vai aprofundar mais. Ele fala: sedes prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, você precisa também ser prudente. Você vai ser puro, né? A pureza da pomba, mas também tem que ser prudente como a serpente. É o lugar, é o momento. Você precisa qualificar a sua abordagem se de fato você quer converter no arrependimento daquelas pessoas. Que as pessoas saiam da condição de pecado. Então você precisa usar também uma abordagem correta, sabe? Porque senão vira aquela coisa do fundamentalismo, né? Do fanatismo. Você tem que aceitar a palavra, você tem que aceitar Jesus. E às vezes não é o momento,
né? Ou às vezes é um processo, né? Quem que não já trabalhou aqui no processo de conversão de alguém que pegou aquele irmão, aquela irmã que você já estava quase desistindo? Às vezes você até consegue, mas às vezes de imediato você percebe que precisa recuar. Pode ver que Jesus, em nenhum momento, ele implorou para que as pessoas aceitassem a palavra. Inclusive, quando ele mandava os discípulos para pregar, o que ele falava? Se não receberem a palavra, sacudam o pó das sandálias contra eles e voltem. Então, Jesus não foi para ficar implorando. Não. É por quê? Porque nós estamos falando do sagrado, nós estamos falando de pérola. Percebe aqui a comparação? Então, a palavra de Deus é sagrada, é uma pérola. Então, você até pode levar para as pessoas. Aliás, você deve pregar para os pecadores. Mas muito cuidado para que os cães e os porcos, eles não pisem sobre a palavra, porque a palavra é santa. Amém? Então, essa mensagem, ela não está dizendo para você não buscar aquela ovelha perdida. Você vai pregar para todos, mas você está muito atento se vale a pena atirar aquelas pérolas. Se não é o fato de você recuar e guardar a palavra. E quem sabe para um momento mais oportuno. E aí tem a questão aqui da regra de ouro, né? Tudo aquilo, portanto, que querer que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas, e Lucas vai trazer essa narrativa da mais resumida, especificamente da regra de ouro, né? Bem, quando Jesus fala amai o próximo como a ti mesmo, em tese, ele está falando para você fazer aos homens aquilo que você quer que eles façam para eles. Porque Deus não fala para você amar o próximo mais do que a você. Amai o próximo como a ti mesmo. No caso de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa família. Nada pode estar acima de Deus. Agora, quando é em relação ao nosso irmão, é amar o próximo como a ti mesmo. Então, se você ama o próximo como a você mesmo, você não vai ferir o próximo, você não vai caluniar o próximo, você não vai humilhar o próximo, percebe? Então, a melhor maneira de você não fazer o mal para o próximo é pensar aquilo que você não queria que fizessem contra você. Então, se você ama o próximo como a ti mesmo, logo você não vai fazer o mal para o seu próximo, o que já te coloca muito próximo aí da, da predileção do Pai, né? Porque Jesus ele coloca que são os dois grandes mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, como segundo mandamento. Então, se você cumprir o amor ao próximo, te coloca muito próximo ali do Pai, daquilo que o Pai deseja de cada um de nós. Amém? Bom, essa então é a mensagem que a gente está trazendo aqui. Então, muito atento nas nossas pregações. Vamos levar a palavra a todos, mas ser muito cautelosos, porque nós estamos lidando com o sagrado, nós estamos lidando com pérolas, que é a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia aí dessas almas, que um dia elas consigam se encontrar com o Pai. Mas isso não depende somente de nós. Lembre-se do nosso inimigo nesse mundo. Tem os filhos de Deus e tem os filhos do maligno entre nós. E nem sempre nós conseguimos converter os nossos irmãos que estão dominados ali pelo ensinamento do maligno, que são as pessoas que promovem a violência, as guerras, as calúnias, que colocam irmão contra irmão, pai contra pai. Então, o mal age nesse mundo, né? E nós temos limite nessa interação. Então, vamos manter o propósito da pregação, sabendo que nós vamos se defrontar com porcos, né? Com cães que estão a serviço do mal. Amém? E sigamos aí o nosso caminho de levar a palavra de Deus. Então, muita paz e muita luz, que a graça de Deus alcance a tua casa e os teus projetos. Amém?